tvitaperuna.net, a sua melhor opção na internet. Alô, alô. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde a todos que nos assistem pelas redes sociais e todos que nos ouvem pela 103 FM. Convido os seus vereadores para assumir os seus lugares, representando o povo de Itaperuna com a proteção de Deus, dou por iniciados os trabalhos da presente sessão. Quero saber se existe algum vereador que deseje fazer uma leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Vereador Carlinhos Peixeira. Louvado seja o nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O todo. Está na frente. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Essa é a palavra da salvação. Quero aproveitar aqui para convidar para fazer parte da nossa mesa o ex-prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, também o doutor Silvestre de Almeida Teixeira, advogado do senhor Alfredo. Quero também aproveitar e convidar para fazer parte da nossa mesa o ex-prefeito Rogerinho, também o ex-vereador João Neto, atual subsecretário de governo, nosso amigo também Sinei, ex-vereador e também secretário atual de Agricultura. Também convidar o ex-vereador Marquinhos de Retiro para fazer parte da nossa mesa. Também o nosso ex-vereador Zacarias, e também primeiro suplente do PP. Mas eu tenho que saber o nome. Pega o nome. Pede para pegar o nome. Aí eu chamo depois. Eu vou pedir para pegar o nome aqui. Solicito o segundo secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 27ª reunião ordinária do segundo período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara, realizada em 6 de novembro de 2025, aos 26 dias do mês de novembro do ano de 2025, às 13h30, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Serra da Silva, digno presidente; Jefferson Nogueira de Oliveira, digno vice-presidente; Valdonei da Silva, digno primeiro secretário; e Carlos Assis Eufrásio, digno segundo secretário. Presentes ainda os seguintes vereadores: Ademir Cunha Peçanha, Cristiano de Oliveira Raposo, Elton Magno Pimentel de Brito Teixeira, Eduardo Branco dos Santos, Jefferson Ferreira, Viviane Braga Pereira Rodrigues, Wendel Motovani Neves, o Hélio Gonçalves Figueira. Portanto, 12 vereadores realizou a 27ª reunião ordinária do segundo período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2025/2028, registrada a ausência da vereadora Hélia Cruz de Moraes, e fica anotada a presença do ex-vereador Veranil Lacerda e do subsecretário João Cunha Neto. Feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente deu por iniciar os trabalhos da presente reunião e perguntou aos senhores vereadores quais deles desejavam realizar a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Tendo manifestado o desejo, o vereador Carlos Assis Eufrásio, em seguida, solicitou o segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, requisitou o primeiro secretário que procedesse a leitura do expediente da presente sessão, constou o seguinte: do Executivo Municipal, do vereador Eduardo Branco dos Santos, de Cação número 0268/2025, solicitando que o Executivo Municipal envie um projeto de lei visando regulamentação do uso de aplicativo de transporte de passageiros, tanto por carro quanto por motocicletas, no âmbito do município de Itaperuna. E moção de aplausos número 0269/2025, encaminhando moção de aplauso a Marco Aurélio Barroso, de Faria. Do vereador Elton Magno Pimentel de Brito Teixeira, moção de aplauso número 0270/2025. Caminhando moção de aplauso da senhora Mônica Alceno, secretária municipal de obras. Moção de aplauso número 0271/2025. Caminhando moção de aplauso à equipe do CRAS SEAB. Do vereador Paulo Serra da Silva, de Cação número 0272/2025, solicitando envio de projeto de lei para realização da regularização fundiária do nosso município. Do vereador Jefferson Ferreira, voto de pesar número 0273/2025,
caminhando voto de pesar aos familiares do professor Nilson Vargas Júnior, do vereador Jefferson Nogueira de Oliveira, indicação número 0275/2025, solicitando melhorias da infraestrutura nas seguintes localidades: Morro da Seringueira, Morro do Cemitério, na rua Olavo Bilac, do vereador Ademir Cunha Peçanha, moção de aplauso número 0274/2025, caminhão de moção de aplauso ao senhor João Paulo Pavan, diretor administrativo do Hospital São Vicente de Paula, do Departamento Financeiro da Câmara Municipal, processo número 0515/25, que caminha os balancetes contábeis de outubro de 2025 do Fundo Especial da Câmara Municipal de Itaperuna, processo número 0516/25, caminhando o balancete de receita e despesa da Câmara Municipal de Itaperuna relativo ao mês de outubro de 2025, acompanhado dos extratos bancários, conciliações bancárias e matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que verificasse se havia vereador inscrito para as breves comunicações. Tendo feito uso da palavra, os vereadores Wendel Motovani Neves, não havendo mais vereador querendo fazer uso da palavra, passou os trabalhos para a ordem do dia. Em segunda discussão, foram aprovados por unanimidade de votos, na forma do artigo 144, primeiro do inciso 5º do Regimento Interno, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente do Poder Executivo, objetivando a aquisição de tratores e implementos agrícolas prevista na proposta do convênio número 955394/2025, firmado entre o Ministério de Agricultura e Pecuária e da Prefeitura Municipal de Itaperuna, no valor de R$ 400.025. Em única discussão, foram aprovadas por unanimidade de votos todas as proposições lidas no expediente, na forma do artigo 154 do Regimento Interno. Não havendo mais nada a deliberar, o senhor presidente proclamou livre as palavras para explicações pessoais, fazendo uso da palavra diversos edis. Em seguida, o presidente agradeceu a presença de todos, em ato contínuo de finalizar os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para o dia 11 de novembro, terça-feira, às 13 horas, em seu horário regimental. Nada mais havendo a tratar, eu, Horácio Felizardo Cândido, secretário-geral, digitei e subscrevo a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Quero aproveitar aqui também para convidar para fazer parte da nossa mesa o presidente da Câmara Municipal de Laje do Muriaé, também os vereadores Adilson Barbatana, também de Laje do Muriaé, e o vereador João Vitor, também de Laje do Muriaé. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e a pauta da reunião seguinte. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a 28ª sessão ordinária, do dia 11/11/2025, às 13 horas. Expediente. Ordem do dia. Discussão e votação única da comunicação FAS-ER 0817/2025. Autor, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Emenda OF-PRS SSE CGC 19.688/2025. Comunico que foi promovido o acordão pela emissão de parecer prévio contrário com irregularidade, impropriedade e determinações sobre as contas de governo do chefe do Poder Executivo referente ao exercício de 2023. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaperuna, terça-feira, 11 de novembro de 2025. Paulo César da Silva, presidente. Valdinei da Silva, primeiro secretário. Pauta para a 29ª reunião ordinária do segundo período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizado no dia 13 de novembro de 2025, no horário de mental. Considerando que a matéria que consta da ordem do dia é o processo que dispõe sobre as contas do município referente ao exercício de 2023, a ordem do dia deve ser destinada exclusivamente a essa matéria, conforme dispõe o artigo 207 do Regimento Interno. Deste modo, passo aos trabalhos para a ordem do dia. Convido o vereador Wellington do Guaritá
presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para o relatório, emitir o relatório das comissões. Leu o relatório das comissões. Cadê o advogado? Boa tarde a todos. Boa tarde ao nosso presidente Paulo César, cumprimento a todos os vereadores. Não vou falar o nome de todos para não cometer um agafe, mas eu queria aqui dar boa tarde a todos os vereadores e ex-vereadores presentes aqui nessa sessão. Também boa tarde a todas as autoridades presentes, prefeito, vice-prefeito, a todos aqui presentes que nos honram com essa visita. Aos blogs, né, e ao que nos assiste também pela TV Itaperuna. Processo legislativo 0437 de 2025. Ementa parecer prévio contrário sobre as contas do governo do chefe do Poder Executivo do município de Itaperuna referente ao exercício de 2023, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no processo do TCRJ número 211848/2024, em face à irregularidade e improbidades com determinações e recomendações. Trata-se de comunicação de parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, contrário às contas do chefe do Poder Executivo do município de Itaperuna, relativo ao exercício de 2023. Senhor Alfredo Paulo Marques Rodrigues, conforme o voto da Corte de Contas, anexo no processo no TSE 211848/2024, em face à irregularidade e improbidades, com determinações apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O processo veio instruído com o ofício PRS/SSE/CGC 196/88/2025, encaminhando parecer prévio contrário sobre as contas do governo deste município, referente ao exercício de 2023, acompanhado do referido voto, recebido nessa Casa Legislativa no dia 10/10/2025. Processo Legislativo 0437/2025. Encaminhada à Procuradoria-Geral da Câmara, que opinou pela notificação do ex-prefeito municipal Alfredo Paulo Marques Rodrigues, em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa para que, querendo apresentar-se defesa escrita no prazo de 15 dias. Em ato contínuo foi expedida a notificação, ofício 004/25, e recebida pelo senhor Alfredo Paulo Marques Rodrigues, e foram respeitados todos os prazos em conformidade com a legislação. Nada mais havendo a relatar, passa-se para análise de mérito. Em verificação do processo do TSE-RJ 211848/2024, consta que o parecer prévio contrário sobre as contas do governo do chefe do Poder Executivo do município de Itaperuna, referente ao exercício de 2023, se deu com uma irregularidade grave, consistente no não repasse total da contribuição previdenciárias ao RPPS. Segundo o respeitável acordão, a referida irregularidade foi configurada, pois o município não realizou integralmente a transferência das contribuições previdenciárias devidas pelos servidores
e patronal ao RPPS, concorrendo para que o não atingimento do equilíbrio financeiro e atuarial do regime em desacordo com os preceitos estabelecidos no artigo 1º, inciso 2 da Lei Federal 9717/98. Destaca-se que o juntamento das contas do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 31, parágrafo 1º e 2º do artigo 71, inciso 1º, todos da Constituição Federal é de competência do Poder Legislativo, sendo está uma das mais expressivas garantias institucionais da Câmara de Vereadores, tendo o Tribunal de Contas competência para emissão de parecer prévio. Lembra-se também que o julgamento das contas em questão tem natureza política, porém, devendo-se sempre respeitar o devido processo legal. O contraditório e ampla defesa, o que devidamente observado no processo legislativo, assim sendo, o presente julgamento das contas, do processo legislativo em comento. Entretanto, a gravidade do não cumprimento legal do repasse previdenciário em sua totalidade caracteriza-se um dano de difícil reparação aos servidores. Assim sendo, o presente julgamento das contas deve ser puramente embasados nos limites legais. Caso contrário, seria juridicamente frágil e estaria suspeito a questionamentos judiciais, pois a Câmara estaria chancelando um ato que a jurisprudência consolidada qualifica como doloso e insanável, tendo o vereador o papel primordial em garantir o direito dos servidores. A Procuradoria desta Casa, em parecer fundamentado, ressalta que a decisão de aprovar ou não é de competência dos vereadores, tendo natureza ou julgamento político não técnico, baseando-se na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal de Justiça. Diante do parecer prévio, contrário do TCE, do parecer jurídico da Procuradoria desta Câmara e da gravidade da irregularidade, consistente ou não, repasse de contribuição do RPPS, voto pela rejeição das contas do governo em exercício 2023 do prefeito Paulo Marques Rodrigues. Alfredo Paulo Marques Rodrigues. Desculpe. Conclusão. A Comissão de Finanças e Orçamento, por unanimidade, vota conforme o voto do relator e emite parecer pela rejeição das contas do governo em exercício de 2023. Valeu, resto. Desta forma, segue minuta de projeto de decreto legislativo nos termos do artigo 213 do Regimento Interno, que será submetido a uma única discussão e votação, nos termos do artigo 214 do mesmo diploma legal. A minuta do decreto, Paulo? Minuta do decreto. Né? Minuta de projeto do decreto legislativo. Ficam rejeitadas as contas do chefe do Poder Executivo do município de Itaperuna, RJ, relativo aos exercícios de 2023, em conformidade com o parecer prévio contrário à aprovação emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, constante do processo 211848/2024. A decisão legislativa, ora com substância, acompanha integralmente o parecer técnico do Tribunal de Contas, considerando as irregularidades apontadas no referido processo, notadamente aquelas relativas ao não repasse de contribuição
previdenciárias, o RPPS. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor nessa data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Boa tarde a todos. A pedido do presidente da Comissão de Justiça e Redação, Ademir Peçanha, eu vou ler aqui o relatório para ele. Reunião da Comissão de Justiça e Redação Final, processo legislativo 437/2025, parecer prévio contrário sobre as contas de governo do chefe do Poder Executivo do município de Itaperuna referente ao exercício 2023, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no processo TCE/RJ número 211.848/2024, em face à irregularidade e impropriedades com determinações e recomendações. Relatório. A Comissão de Justiça e Redação Final analisou a minuta de decreto legislativo apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento nos autos do processo legislativo epigrafado, acompanhando o voto do relator pela rejeição das contas do governo do município referente ao exercício de 2023 do senhor Alfredo Paulo Marques Rodrigues, em face da irregularidade, determinações e propriedade e recomendações apontadas pelo referido tribunal no processo em epígrafe. Em apreciação à minuta do projeto de decreto legislativo apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento, essa comissão manifesta-se favoravelmente à minuta apresentada, pois cumpridos os aspectos legais, devendo a mesma ser deliberada em plenário nos termos do regimento interno desta Casa. Sala das Sessões, 10 de novembro de 2025, vereador Ademir Cunha Peçanha, relator, pelas conclusões em 10 de novembro de 2025, vereadora Hélia Cruz de Moraes, vereador Wellington Gonçalves Figueira. Passo agora para a discussão da matéria. Convido o prefeito ou o advogado do prefeito para que faça a exposição. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem aqui, plenário com numerosa plateia, os que estão nos assistindo pelo canal de divulgação da Câmara Municipal. Quero fazer primeiro um registro, senhor presidente, um registro, obviamente, positivo. Eu, como advogado há muitos anos, não é a primeira vez que eu venho a essa Câmara e sou assim recebido como o local onde a inspiração dos princípios republicanos já vem de mais de século. Subindo essas escadas mais uma vez, tem ali uma placa dizendo que a Câmara de Itaperuna foi a primeira Câmara com maioria republicana, ainda por ocasião da monarquia, ou seja, de mais de um século, essa Câmara vem sendo inspirada pelos princípios republicanos. Isso é extremamente importante, sobretudo no momento atual, nesse momento que nós vivemos aqui. Por quê? Acho que, inicialmente, precisamos lembrar que o julgamento das contas é o fechamento de um ciclo. A Câmara decide muitas coisas e sempre decide olhando para o futuro. Então, hoje a gente fecha um ciclo do ano de 2023. Esta Câmara aprovou previamente o orçamento em 2023, analisou, verificou quais eram as metas, quais eram as prioridades que o Poder Executivo deveria adotar, à vista de todo um conjunto de elementos, sabendo exatamente a situação que o município de Itaperuna já vivenciava e há muito tempo. É um problema que tem que ser abordado porque há muito tempo, e vai continuar sendo, essa Câmara tem um grande desafio, que é
aprovar orçamentos para que sejam executados segundo as diretrizes, obviamente, inspiradas nas aspirações do próprio eleitor, do povo, que deve ser o destinatário final da atuação da Câmara e da Prefeitura, e do prefeito, saber sopesar a receita que se espera seja arrecadada com as despesas que devem ser executadas segundo a orientação do próprio orçamento que é aprovado aqui nesta Câmara. Então, a decisão que se toma hoje é uma decisão que, obviamente, vai orientar para o futuro. Não é possível imaginar que o prefeito tenha total liberdade para fazer o que bem entende, e não é o caso, e não foi o caso. E eu digo isso pelo seguinte, quero abrir um parênteses apenas para fazer uma ressalva, uma pequena ressalva, que este é um julgamento das contas. O Tribunal de Contas não julga. O Tribunal de Contas emite parecer, dados, levanta dados para que essa Câmara verifique. Porque se não fosse assim, não precisaríamos estar aqui. E por que é desta forma? Por que se criou esse modelo? Exatamente porque a atuação dos poderes, que devem ser independentes e harmônicos, tem sempre que olhar para o bem comum, para aquilo que a população almeja, espera da atuação dos seus representantes. Então, a análise que é feita não pode ser de meros números. Se fosse de meros números, se fosse possível, inclusive, o judiciário se imiscuir nas decisões dos senhores, a Câmara não teria competência para decidir, e tem. É ela que decide. E não decide pelos meros números, porque ela deve decidir segundo a consciência de cada um dos senhores, olhando todo um conjunto de circunstâncias, tudo que levou a essa Câmara programar, através do orçamento, através do PPA, através da lei de diretriz orçamentária, que orienta como o Executivo deve encaminhar um projeto de orçamento para a Câmara, se é isso que foi observado. E aí nós temos que socorrer do próprio parecer do Tribunal de Contas. O parecer é justamente para dizer, para dar um retrato do que foi, o que aconteceu em 2023. E eu, antes de falar da suposta irregularidade, eu vou falar dos números que o Tribunal de Contas apontou. Será que foi isso que a Câmara imaginou para 2023? Será que era isso que o povo de Itaperuna esperava que ocorresse? É desse jeito? Então, o Tribunal de Contas apontou que o Alfredão, em 2023, a gestão dele, aplicou 28,73% em educação, desenvolvimento do ensino. Isso é mais do que o legislador constitucional definiu como mínimo, que é 25%. Ou seja, o esforço foi exitoso. A administração teve êxito em aplicar os recursos que a Câmara aprovou no orçamento para a educação. Mais, provavelmente, do que isso. 28,73%. E nos recursos da educação, o Tribunal de Contas veio e chancelou, olha, a aplicação do Fundeb foi perfeita. Basta conferir no voto do relator, aprovado lá no Tribunal de Contas, ele disse que 100% dos recursos do Fundeb foram aplicados regularmente. Regularmente. E a gente sabe que os recursos do Fundeb, uma parcela necessariamente tem que ser aplicada na valorização dos professores, do ensino. Não é? Então, o tribunal vem e chancela. Também foi observado. Não só aplicou 100% correto, mas também aplicou 89,90% na valorização dos profissionais de educação. Essa é a opção aprovada aqui na Câmara, em harmonia com o que veio, o projeto de lei à época que veio do orçamento. E na saúde, que deveria aplicar 15%, no final, o Tribunal de Contas, no final do exercício, a apuração feita pelo Tribunal de Contas é que se aprovou 30,38% das receitas. É para dar saúde? Era isso. A esperança é educação, é saúde, é limpeza, todas as metas e projetos que foram aprovadas. É isso que o Tribunal de Contas está atestando. Mais do que se esperava,
muito mais do que os mínimos legais e constitucionais definidos. Os royalties também afirma que é uma importante receita do município, sobretudo dos nossos municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, também 100% de regularidade na aplicação dos recursos dos royalties. E, para não ficar maçante olhando esses dados, que todos eles estão disponíveis no próprio voto, tem alguns indicadores que revelam exatamente se esses recursos foram bem aplicados. Qual o resultado disso? Nós falamos aqui que aplicou mais de 28% na educação, mas aplicou, e o resultado? O resultado, o próprio Tribunal de Contas vem atesta. O IDEB, que é um indicador que verifica a regularidade e o desempenho positivo dos municípios, apontou que no ano de 2023, o IDEB de Itaperuna foi 6,7. É um índice, é um indicador feito lá pelo IDEB. Isso colocou o município de Itaperuna na terceira colocação dentre os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Isso na educação, no ensino fundamental dos anos iniciais. E no ensino fundamental das séries finais, né, do ensino fundamental, o município de Itaperuna ficou em 6º colocado. Ou seja, aplicou mais do que devia em recursos públicos e colheu o resultado, porque o resultado que se espera é lá na ponta, é a população. No caso da educação, é o aluno sendo bem atendido, é o aluno educado, alimentado, na saúde, o povo sendo atendido. Essas são algumas metas, talvez as principais, as primordiais, que a população espera da Câmara e do prefeito. É para isso que todos estão, para atender às aspirações do povo. E como fazer isso? Como é que funciona? Nós aprovamos um orçamento, a receita não é como um salário no final do mês que vem, a receita do município, ela oscila, você vive numa conjuntura de instabilidade, sobretudo os municípios do estado do Rio de Janeiro, há muito tempo vivem uma instabilidade, com os problemas do governo do estado, não estou falando estou falando já há muito tempo. O estado teve, alguns anos atrás, um decreto de falência formal. E o que isso tem a ver com o município? Tudo. Tudo, porque se o estado falha, quem vai socorrer? O governador não mora aqui em Itaperuna. São vocês. São vocês que vão socorrer. Vocês veem isso no dia a dia. Né? A população tem que ser assistida, não importa se é dever do estado ou do município. Tem que ser assistida e tem mesmo que ser assistida. Essa é a escolha nossa como brasileiro, é a escolha feita pelo legislador constitucional. O poder público está aí para assistir mesmo. E você, então, passa por algumas circunstâncias que são extraordinárias e externas, como eu estou dizendo da situação do Estado que reflete a crise econômica, e vamos lembrar que nós, ainda hoje, cada ano que passa menos, mas em 2023 ressentíamos muito dos efeitos deletérios da pandemia, os efeitos na economia, que refletiu no orçamento público, que refletiu na receita do município. Então, imaginava-se um volume de recursos para poder entregar ao povo melhor qualidade de tudo e de todas as metas definidas. Mas você tem efeitos externos. Exige do gestor medidas, né, para como conciliar a questão financeira com as metas, os projetos, os serviços que são devidos. E aí nós não podemos deixar de lembrar, e está também no voto do Tribunal de Contas, que no primeiro ano, quando assumiu a gestão em 2021, o Alfredão pegou um déficit financeiro, não estou aqui, e vou explicar depois, não é apontar responsável, nós estamos dizendo de uma realidade que os senhores vão continuar vendo aqui nos próximos anos. Os senhores vão continuar vendo nos próximos anos.
apontou um déficit financeiro de R$ 197.809.628,02. Prestação de contas de 2020, da gestão anterior. Com as escolhas feitas para que fosse prestado serviço de educação, saúde, limpeza, salário em dia, etc., etc., como você vai pagar quase 200 milhões de dívida? Como pagar 200 milhões de dívida? E grande parte dessa dívida, à época, era previdenciária. Então, em 2023, o Alfredão não conseguiu pagar toda a dívida. Ele aplicou 28% na educação, ele aplicou 30% na saúde, ele aplicou 100% regularmente o Fundeb, ele elevou os indicadores sociais, mas não pôde pagar toda a dívida. É a escolha. É a escolha. Mas conseguiu reduzir a dívida. Mesmo assim, o esforço feito pela gestão conseguiu reduzir de 197 milhões para 157 milhões, 40 milhões de reais no ano. Então, veja que é esse cenário, é esta circunstância que deve ser analisada em todo esse conjunto. E o parecer do Tribunal de Contas não apontou irregularidade na aplicação de nenhum recurso, não indicou nenhuma violação aos direitos do contribuinte, os direitos da população de Itaperuna que foi assistida. O Tribunal de Contas veio e disse que, no ano de 2023, o Alfredão, com todo esse conjunto de circunstâncias, com uma dívida que é histórica, que não é do governo dele, nem do próximo passado, mas que é uma dívida histórica, e eu vou dizer que o terceiro poder da República, o Poder Judiciário, ratificou agora, recentemente, há poucos meses, é uma dívida histórica, que tem que ser e vai ter que continuar sendo, nesta Câmara, administrado. Será que vai escolher, então, olha, eu exijo que na próxima conta venha a dívida previdenciária paga? E aí? Como é que vai prestar serviço de educação? Como é que vai prestar saúde? É essa escolha, as decisões tomadas aqui são decisões para o futuro. É esse o recado dado para a administração? Olha, se não quitar a dívida com a Previdência, você vai ter as contas rejeitadas. Não importa que isso vai sacrificar a prestação de serviço de saúde, que vai refletir na merenda escolar, que vai deixar o professor sem a valorização. É isso? É essa a escolha? É claro que não. E é por isso que é esta Câmara que deve julgar as contas. Porque ela não está submetida à frieza de números. Porque senão o Tribunal de Contas julgava. Ele não julgou. E não julga e não pode julgar, porque não tem competência para isso. A competência constitucional é da Câmara mesmo. E é neste ambiente que nós estamos agora, é que todo esse conjunto de informações e de fatos vivenciados por maioria de vocês, dos senhores que estão aqui hoje, que foram reeleitos, que eram vereadores ou eram agentes públicos, e que viram todo o esforço feito, todas as dificuldades ocorridas. E a questão previdenciária, apesar do esforço do governo do Alfredão em tentar equacionar, que é um problema antigo, vereador, é um problema antigo, apesar de todo o esforço, ainda tinha a dificuldade da própria legislação. Embora seja regime próprio de previdência, mas a legislação é federal, não se permitia que esse passivo, que veio, inclusive, herdado de muitos anos atrás, fosse parcelado em condições que não sacrificasse os projetos, que não sacrificasse o atendimento da população. E isso ocorreu agora. O Congresso Nacional, sensível a essa situação dos municípios, principalmente, ele alterou, ele permitiu, passou a permitir, pela emenda constitucional 136, agora de 2025, que esse passivo seja parcelado em 300 meses. Em 300 meses. Em 2023, em 2024, esse passivo só podia ser parcelado em, no máximo, 60 meses. O que quer significar isso? Não adianta parcelar. É uma dívida monstruosa, herdada. Parcelar em 60 meses é parcela que não se consegue pagar, a não ser que você sacrifique o atendimento da população. Não tem outra.
conta, não tem outra conta, não tem outro jeito. Ou você opta por atender a população, ou você não tem como, vai fazer o quê? E é exatamente isso. E se os senhores olharem as contas, o acórdão é, sei lá, 100 páginas, analisa tudo, verificou tudo. A única questão posta, olha, o único descumprimento que teve o Alfredão em 2023 foi não ter conseguido pagar toda a dívida previdenciária, foi não ter conseguido manter em dia o pagamento da dívida previdenciária, e ainda vou dizer mais, era uma dívida que em 2023 estava sendo questionada. O Fundo de Previdência, que foi criado, se eu não me engano, em 2009, havia uma previsão de só começar a assumir os benefícios, me parece que 10 anos depois, e o município, na verdade, tinha um crédito com o próprio Fundo de Previdência para ser compensado, e foi compensado. Esse crédito acabou sendo compensado. Isso modifica todo o cenário, inclusive. É a gestão, é a opção feita até com certa responsabilidade, porque você vai destinar os recursos para aquilo que você tem dúvida do quanto devido. Então, nesse cenário, todas essas circunstâncias que a gente espera seja verificada e considerada por cada um dos senhores, nós temos a convicção de que aqui agora, no julgamento dessas contas, será levada em consideração a responsabilidade por ter optado por não quitar uma dívida histórica e manter, além dos limites, o serviço, o atendimento da população, o atendimento da mãe com a criança na escola, na creche, a saúde para todos. Nós aplicamos aqui em saúde mais do que o dobro previsto, mais do que o dobro previsto. E eu falei com os senhores que o Terceiro Poder havia reconhecido essa dívida histórica do município de Itaperuna e que os senhores vão continuar debatendo sobre ela nos próximos orçamentos. Nos próximos orçamentos, com certeza. Quando o Alfredão prestou as contas de 2016, o Tribunal de Contas também enviou um parecer prévio contrário. Esta Câmara aprovou, reconheceu que, olha, o que está apontando não é responsabilidade dele. O que estava apontando? Déficit financeiro. É um déficit que o município de Itaperuna continua tendo e que só vai conseguir equacionar com esse equilíbrio, sem sacrificar a população, e aos poucos sendo pago, sendo quitado, agora com mais facilidade, com esse parcelamento mais longo, que é uma realidade. Então, em 2016, essa Câmara recebeu um parecer prévio contrário do Tribunal de Contas e aprovou as contas, porque reconheceu exatamente essa mesma circunstância. Essa mesma circunstância. Mas o Tribunal de Contas pegou esse parecer que mandou para a Câmara e mandou para o Ministério Público. O Ministério Público propôs uma ação de improbidade contra o Alfredão. E agora, há poucos meses, o juiz sentenciou. Eu vou dizer aqui um trecho da sentença do juiz, que bem reflete isso tudo que eu estou falando. E o juiz, absolvendo o Alfredão, disse: ademais, pode-se verificar que o déficit apontado pelo parquet, que é o Ministério Público, não nasceu na gestão do requerido. Trata-se de passivo herdado de exercícios anteriores, fenômeno ordinariamente acumulativo em entes municipais com queda de receita, rigidez de despesas obrigatórias e passivos previdenciários. A sentença do juiz. Na defesa escrita que eu apresentei à Câmara, isso foi encaminhado. A história fiscal pregressa rompe o nexo causal direto entre a atuação do requerido e o resultado financeiro ao final do mandato, ou seja, ele não tem culpa. Vai fazer o quê? Ou ninguém mais vai aceitar ocupar um cargo do Executivo? Você ocupa para fazer o melhor para a população, e é o que foi feito. Então, nós temos que ter equilíbrio agora na análise dessa circunstância. Nesse cenário, sem nexo causal, e não existe suporte para sancionar o ex-prefeito Alfredo. Esta é uma sentença de há poucos meses. Exatamente sobre as contas do governo municipal, as contas de 2016. Portanto, eu peço vênia aos senhores para que façam essa reflexão e confiando na aprovação das contas, afastando o parecer. O Alfredão quer fechar, fazer um fecho aqui,
ele fez questão de estar presente, confiando também nessa decisão da Câmara Municipal. Alfredão. Com a palavra, o nosso ex-prefeito Alfredão. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, Paulo César, que ao longo dos tempos vem fazendo um trabalho de excelência. Quero também cumprimentar todos os vereadores, em nome da Vivi, da Sargenta e da Hélia. E cumprimentar assim, cumprimento todas as mulheres que aqui presentes nesse momento. Os blogs, a TV que assiste aqui a nosso relato, a população de Itaperuna também. Foi relatado aqui pelo doutor Silvestre algo que faça vocês entender o que ocorreu ao longo da minha gestão. Não foi só minha gestão, foi a gestão também dos vereadores junto comigo. E também do secretário e do servidor que me apoiou nessa missão. Eu vejo o Marquinhos ali, o Zacarias, também, né, Marquinhos? Teve uma participação fundamental na minha gestão. Mas eu quero fazer aqui uma retrospectiva, falar de cada um. Estou vendo o Rogerinho ali, também foi prefeito. E não é fácil, gente, ser prefeito na atual circunstância. Estou vendo a Vivi aqui. Trabalhamos em conjunto com a Vivi. Essa Câmara foi uma Câmara que tinha harmonia. Então a gente vê que a Vivi conseguiu dar infraestrutura, Colibri, pode perguntar a ela, ser secretária de Agricultura no nosso governo. Então foi muitas coisas realizadas. Igual o Silvestre falou aqui, a educação foi lá em cima. Entre 92 municípios, ela ficou em terceiro lugar. A saúde também teve um investimento, o dobro que precisaria. Então, Vivi, quero te agradecer de coração a participação que você teve junto comigo. E agora você vai votar. Que vote de coração, coração aberto. Então eu vejo isso aí como uma definição. Ademir Peçanha, grande vereador, eu creio que é capaz de ser um vereador mais antigo. Não, é mais antigo que você, Paulo César? Ademir Peçanha é o nosso vovô aqui desse plenário. Há quanto tempo, Ademir, que você está nessa missão? Bastante tempo, né? Ademir foi secretário de transporte, foi secretário de agricultura. E por que o Ademir foi secretário de agricultura, foi também secretário de transporte? Porque eu tinha uma pessoa que, na época, ela queria ser cabo eleitoral. E ela esteve na minha casa. Eu falei, você não pode ser cabo eleitoral, não, você tem que ser vereadora. E ela foi pela primeira vez, foi a primeira suplente do partido. E eu falei, Ademir, faça isso por nós, Ademir. Vai trabalhar na Secretaria de Agricultura, que nós vamos ter que dar oportunidade a essa grande emissora que era a Hélia Cruz. É verdade ou não é, Hélia? Verdade. Então, Ademir, eu quero te agradecer também pelo seu empenho, pelo seu equilíbrio, pela sua dedicação com o Poder Executivo, caminhando junto com o Poder Legislativo. Quero falar da Cristiane. Ô, Cristiane, quero falar de você, Cristiane. Cristiane foi uma grande líder de governo. Por 4 anos, foi a nossa grande líder. Brigava, falava, discutia. O pessoal falava, não aguento essa mulher. Essa mulher fala de tudo quanto é tipo e está firme. E a Cristiane brigando pelo Alfredão, pela administração. Tivemos a oportunidade de Cristiane implantar a casa de passagem de animais. Não foi muito boa, não, mas já implantou, a gente pode acrescentar mais alguma coisa. Eu vi a Cristiane cobrando direto o assalto do Beco 13. Foi uma coisa que eu mais vi ela falar, o assalto do Beco 13. É verdade ou não é, Cristiane? Verdade. Um dia, na minha derrota, Cristiane chegou em pranto lá em casa, chorando, mas chorando mesmo, de soluçar. Aí eu falei, Cristiane, fica tranquila, Cristiane. Eu fui derrotado, mas você é uma vereadora.
eu estou velhinho, você pode seguir, você é uma jovem, você pode seguir o caminho. E ela falou, mas eu não queria isso, Alfredão. Eu queria que eu tivesse perdido e você ganhado. É uma palavra de coração da Cristiane. Cristiane, eu fico grato e por isso. E gratidão, Cristiane, gera gratidão. Então, Cristiane, você é um exemplo de mulher, um exemplo de vereadora. Você vai muito longe, porque você tem determinação e realmente é uma guerreira, é uma mulher virtuosa. Quero também falar da Hélia Cruz. Hélia Cruz não caminhou com a gente nessa missão do último governo. Por necessidade de partido, por nominata, uma série de coisas. Mas aprendeu muito na época da nossa gestão. Ela se preparou de maneira que ela hoje tem muito mais experiência do que antigamente. Então, Hélia, eu vejo você como um talento. A Hélia tem uma coisa muito importante, gente, que a gente há de se lembrar. A Hélia não faz distinção de quem ela vai trabalhar. Pode ser eleitor do Ademir, pode ser eleitor do Viana, pode ser eleitor da Sarjeta, ela atende todo mundo. E eu queria uma salva de palmas para ela. Não tem esse nem aquele. Então, a gente vê essa situação. Obrigado, Hélia, pelo seu talento. Você vai longe também, tá? Você não passa na frente de Cristiane. E o próximo a gente falar agora, eu vou na ordem aqui. Jefinho, enfermeiro. Jefinho, você não trabalhou diretamente com o nosso governo, mas foi feita uma nominata para você ser eleito dentro daquela caminhada. Você, da primeira vez, você tentou e não conseguiu, mas você deixou trabalho prestado lá em cima no seu reduto. Eu quero te agradecer de coração, Jefinho, pelo seu empenho, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. E sei que você vai caminhar e vai longe. Obrigado, Jefinho, pelo esse pouquinho tempo que nós tivemos a oportunidade de estar juntos. Magno Barbeiro. Magno Barbeiro é um camarada disciplinado. Disciplinado mesmo. Ele botou um objetivo na cabeça dele, eu quero ser vereador. Magno Barbeiro, eu lembro quando ele cortava cabelo lá na SEAB, e realmente ele era apoiador do todo. E hoje tem a oportunidade de sentar ao lado todo com o seu vereador. É verdade ou não é, Magno? Ele falou assim, eu tenho que caminhar uma caminhada sólida e vou abandonar o todo. Mas não vou ficar esse inimigo dele. O todo queria pegar ele, não queria todo. Então, Magno, pela sua dedicação, pela sua fidelidade, trabalhou, caminhou junto com a gente e realmente a nominata foi feita para você também. Foi feita para você e você conseguiu chegar lá. Parabéns, você gosta da política, você ama a política, então você tem um caminho pela frente e você é jovem. E a juventude é a renovação. O Ademir está parando e você tem que renovar. Temos que nós renovar o Ademir. Então, isso aí, de gratidão, Magno. Eu te agradeço muito a oportunidade que você teve de ficar um pouco tempo com a gente. A gente fica feliz. Todo é um exemplo de pessoa. Trabalhou comigo mais tempo, porque eu escolhi ele para ser secretário de esporte. Todo chegou no secretaria de esporte, revolucionou aquilo lá. Botou cachorro pulando na areia, botou esse negócio lá e tal. Eu nunca cheguei para o todo, eu dei a chave do polo esportivo para ele, nunca cheguei para o todo, falando, não faça isso, não faça aquilo. Te dei liberdade para você trabalhar. Governo é isso, gente. Secretários têm que ter autonomia para seguir uma caminhada. Então, todo, parabéns. Ao lado da sua esposa também, ele conseguiu eleger, vou falar toda, né?
Toda. É. Então, ele já adquiriu essa experiência. É uma pessoa determinada, uma pessoa guerreira, uma pessoa que briga, que fala, não tem medo de barreiras. O pessoal até fica preocupado com ele. Esse Todo é doido. Então, parabéns, Todo. Eu fico muito feliz de você caminhar junto com a gente. E o Todo teve uma coisa muito importante. O Todo e a Cristiane. Teve uma coisa muito importante. O Todo chegava para o eleitor e falava assim, eu estou querendo seu voto. Aí o eleitor falava assim, eu não voto, eu voto em você, mas não voto no Alfredão. Ele falava assim, então não precisa votar em mim, não. E a Cristiane também foi dessa forma, não foi, Cristiane? A Cristiane falava assim, ó, você vota em mim? Vota no Alfredão? Não. Então não precisa votar em mim, não. Não precisa votar em mim, não. Então, essa é a grande missão que a gente caminhou os 4 anos de governo. Como o Silvestre falou aqui, o RPPS. Nós fizemos várias missões no RPPS. De que forma? Transformamos o seletivo para o estatutário. Uma grande vitória do servidor. Então, dessa forma que a gente veio caminhando o dia a dia. Então, Todo, parabéns pela sua determinação, garra. E você vai longe, cara. Vai longe. Pode firmar isso aí, você vai longe. Alfredão está de cabeça branca. Está na hora de parar. E eu, gente, não vou ser candidato mais. Outra coisa que eu esqueci de falar aqui. Não tem interesse mais. A minha missão foi cumprida. Bem ou mal, mas foi cumprida. Foi cumprida. Veja o Sinei aqui também, que fez um grande trabalho como presidente dessa casa. Parabéns, Sinei. Foi um guerreiro determinado. E realmente é uma pessoa de relacionamento. O pessoal já falou comigo, Sinei. Depois que você foi para a Secretaria de Agricultura, melhorou o ambiente. Relacionamento. E não tinha antes. Caminhando aqui nessa jornada, vou falar de Jefinho da Boaventura. Jefinho, você é um cara guerreiro e um rapaz que tem palavra, esse vereador. Se ele falar sim, é sim. Se ele falar não, é não. Não adianta que você não vai virar a cabeça dele, não. Não sou eu, não. Todos aí não conseguem. Não conseguem ter essa oportunidade. Jefinho levou a maior quantidade de obra com o nosso apoio em Boaventura. Foi ou não foi, Jefinho? Asfaltou que tudo lá, infraestrutura, e foi obra de ponta. Não foi obra forasteira, foi uma obra de pronta, Jefinho. Parabéns por você. Você é uma pessoa determinada. Você vai longe também na sua caminhada. Agora é o Tatu. Ô, Tatu. Tatu está lá. Tatu, gente, vem de uma família política e muito forte da região. Lembro do pai dele, Zequinha Monteneves, Julinho Monteneves, que é seu tio. Tatu, a política está no seu sangue, tá? E você fez muito certo a vir como vereador. Ele não poderia deixar morrer a família Monteneve. E você assumiu essa postura. Tatu também, eu tive um relacionamento muito bom com ele. Ele não era vereador ainda, mas era uma pessoa que estava sempre conversando comigo lá. No final, eu falei com ele, ô Tatu, você ganhou como vereador, tem 2 pontes aprovadas. Ele foi secretário de Agricultura e fez um belo trabalho lá também. 2 pontes aprovadas, uma em Retiro e outra em Boaventura. Boaventura, 2 pontes. Que foi aprovado no meu governo. Então, Tatu, parabéns. A gente fica muito feliz com essa caminhada sua. Essa Câmara está de parabéns, muito jovem, renovando o futuro de Itaperuna. Veja ali também o Hélio. Ô, Hélio, grande amigo. Seu avô participou muitos anos com meu pai lá na roça. O seu pai já tocou muita viola para nós. Então, fico muito feliz, Hélio. O Hélio foi secretário comigo lá, praticamente 3 anos e meio.
3 anos e meio? 2? 2 anos, até que a gente aumenta um pouquinho, né? Então o Hélio foi secretário lá. Até olha o Zacarias ali, eu lutei para o Zacarias ir para a Secretaria de Cultura, para o Hélio ser vereador. Foi ou não foi, Zacarias? Foi ou não foi, Hélio? Lutei mesmo, lutei com determinação. E o Hélio é uma pessoa que realmente ele tem um futuro muito grande, porque ele tem determinação, se comunica bem, tem postura. Parabéns, Hélio, pela sua dedicação, um lutador pelas obras sociais do Padre Geraldo. Isso é coisa importante, gente, quando a gente faz algo para aqueles menos favorecidos. Então, Hélio, parabéns. Quero dizer a você que você é sempre seu amigo. Carlinhos Peixeiro. Ei, Carlinhos. Carlinhos, eu tenho uma honra muito grande, Carlinhos, de ser seu amigo, ser seu companheiro. Você foi o vereador que mais levou obra para o Surubim, mais asfalto, mais infraestrutura. E você estava sempre cobrando, mas cobrando com cautela. O Carlinhos tem uma harmonia mesmo. E ele é líder também, que ele se comunica com um, se comunica com o outro, vai dar moção de aplauso a um deputado que não é do mesmo segmento, e ele não está nem aí. Ele faz essa caminhada. Carlinhos, parabéns. Você teve 500 e poucos votos na primeira, mas com a gente lá você teve quanto? 1.033 votos, gente. Foi a maior revelação que teve em Itaperuna. Carlinhos Peixeiro foi a maior revelação que teve em Itaperuna. Barata, com todo respeito, falar contigo também. O Barata não teve participação direta no nosso governo, mas tinha uma participação indireta, porque tinha as portas abertas na saúde. É ou não é, Barata? Então, dessa forma que nós trabalhamos, nunca pegamos, perseguindo ninguém, de forma, não é desse partido, ou não é vereador, não pode perseguir. Parabéns, Barata. Você vai longe também na sua caminhada, porque você tem amigos importantes dentro da sua família e dentro da comunidade. Paulo César, contador. Paulo César, você é um homem de caminhada. Paulo César participou do meu outro governo, não foi, Paulo César? Como secretário. Paulo César, naquele ano, não foi candidato a vereador. Participou como secretário. E o Paulo César tem um espírito de liderança. Liderança. É um homem que é líder, que realmente não fala alto com ninguém. Você pode espetar ele que ele não briga com você. É verdade ou não é, Paulo César? E quem te deu esse equilíbrio foi Deus, os seus pais, a sua família, que deu esse equilíbrio a você. Então você é o eterno presidente. Sinei, desculpa, até que eu Sinei. Sumiu. Então, Paulo César, quero te agradecer de coração. E nesse momento agora, você tem que votar de coração, de emoção. Quero também falar do doutor Silvestre, não. Quero agradecer a todos vocês, vereadores. Sei que é um momento ímpar para mim, porque hoje eu estou sendo julgado por essa Câmara, um julgamento político, não é um julgamento técnico. Julgamento técnico, o Silvestre já falou. Estou com 68 anos, obrigado, tá, gente? Obrigado, hein? Estou com 68 anos, adquiri um grande pax, fiquei doente naquela prefeitura, para lutar, para pagar os servidores em dia. Optei para não mandar ninguém embora, não cortar salário do servidor, e também deixei de pagar o INSS e o RPPS. Mas eu tive que optar, gente. Só parcelava em 60 vezes. Como é que eu ia pagar? Divide aí, vamos dizer, tantos milhões em 60 vezes. Divide 150 milhões em 60 vezes para vocês verem quanto que vai dar. Agora, divide
160 milhões em 300 vezes. Não adianta, não tem condição. Na época que nós fizemos essa comparação, o doutor Silvestre estava comigo lá. Alfredo, você não tem condição de pagar essa dívida. E dívida que não era minha. É dívida que vem do passado. Aquela dívida ali, gente, não vai ser qualquer um que vai pagar. Tem que fazer um planejamento, o governo do estado ajudar e até o governo federal ajudar a gente. Então eu vejo que aquela dívida lá é impagável. Impagável. Agora pode ser pagada agora com 360 vezes. 300 vezes. Podemos também dizer algumas obras que ficou aqui do período do Alfredão. Obras essas que a Cardoso Moreira, o Jardim e o Cristo Redentor têm a verba já para executar. A travessia do bairro Seab para Vinhosa, uma obra pequena, mas eu creio que é uma obra de grande vulto. Beneficiou São Mateus, Seab e Itaperuna também. Uma obra da Mourão Filho, que era uma escuridão danada, e nós conseguimos colocar aquela obra em dia lá, que hoje passa todo mundo lá alegre. Conseguimos também, há muitos anos, recebi até uma moção de aplauso da Câmara de Natividade, porque colocamos iluminação pública naquele trevo lá, que era uma verdadeira situação de calamidade. Asfalto, todos vocês receberam asfalto. Jefim, Paulo César, Carlinhos, a Sargenta, Ademir, Viviane, Raposo lá foi importantíssimo. Asfaltamos 25 ruas em Raposo. Deixamos alguma coisa planejada também, porque um governo com 4 anos não consegue realizar tudo o que ele pensa. Tudo o que ele pensa. Eu pensava em fazer a ligação do IFE até aquela rua da feira ali, não consegui, mas deixei tudo planejado, terrenos desapropriados, tamanho, projeto, e o NEL vai realizar essa obra. Parabéns. O importante é ter continuidade. A travessia pela área do Enel ali, antiga sede, também foi planejada pela equipe do Alfredão. Então eu vejo isso com grandes vitórias. O lixão, Vivi, que um mosquito te mordia lá na sua casa, conseguimos acabar a condição através do lixão, através do Zampier, grande secretário. Uma obra, gente, que não era fácil acabar com o lixão. Aquilo lá é eterno, mosquiteiro, que realmente prejudicava uma população. Através do secretário Zampier, nós conseguimos eliminar o lixão. Hoje vocês podem ir lá, só tem capim. Então foi muita coisa que a gente realizou. Não foi pouca não, gente. Trabalhamos com equilíbrio, com organização. Todos os vereadores aqui presentes tinham a sua missão, a porta aberta do gabinete, falava comigo qualquer hora. Vocês também, da população, qualquer hora que você chegasse no meu gabinete, vocês tinham a porta aberta. Falava, ia lá em casa, 5 horas da manhã, tomava café com o Alfredão. A porta estava aberta. Não vou me alongar, porque agora vocês vão votar com coração. Esse é o momento. Se for sim, ficarei muito feliz. Se for não, vou sair de cabeça erguida, porque a minha missão eu cumpri. A minha missão eu cumpri. Muito obrigado a todos e a todas. E agora é com vocês, né, Paulo César? É com vocês. Um forte abraço do amigo Alfredão.
Alô. Depois da explanação do presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Orçamento, e também do advogado do senhor Alfredo, e também do próprio Alfredo, passo para a discussão dos seus vereadores. Quem quiser fazer uso da palavra. Palavra, vereadora Hélia. Boa tarde, presidente. Boa tarde, amigos vereadores. Boa tarde a todos que nos honram com sua presença. O voto, né, vai chamar nominal, mas, né, já vou declarar aqui o meu voto e vou justificar ele. Voto contra o tribunal e contra o relator. E tenho minha cabeça erguida e dizer, senhor Alfredo, o que o senhor disse aqui é toda a verdade. Hoje, minha trajetória política começou lá atrás com o senhor. Quando eu não era ninguém, o senhor me valorizou. Então, eu seria injusta de estar nessa tribuna votando contra o senhor. Eu tenho gratidão, e gratidão não se paga, se prescreve. Está aqui meu voto, voto a favor do senhor e contra o Tribunal de Contas. Continue em discussão. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não? Com a palavra, vereador Wellington do Guaritá. Mais uma vez na tribuna aqui, também quero, né, falar sobre o meu voto. Eu voto a favor do parecer do Tribunal de Contas, porque é um parecer técnico, né? E aqui cada um tem sua opção, não vou crucificar nenhum vereador, e como o prefeito diz ali também, tem um carinho por ele. Isso aqui é um voto, como ele disse, é um voto político, e a minha amizade com ele não vai, a não ser que ele o queira assim, ela não vai parar. Eu considero um amigo dele, me deu oportunidade no governo dele para trabalhar, né? Trabalhei como secretário lá de Cultura, mas infelizmente no final aconteceu algumas coisas que eu não gostei, né? E isso é de cada um tem o seu pensamento, né? Fui exonerado de uma forma que eu não achei legal, né? Eu, como primeiro escalão, fui exonerado. A primeira notícia que eu recebi foi de um brother, e até hoje eu tento, não soube ainda, né, o motivo real. Eu sei que o prefeito tem todas as suas atribuições, que ele pode exonerar todos, mas na época eu fiquei muito chateado com isso, né, por não ter um diálogo, porque a gente, quando entra em um governo, isso não é o Alfredão, nem Vinícius, nem Nel, nem quem passou pelo governo. Eu acho que todo funcionário, ele merece, às vezes, numa exoneração, eu sempre falo isso, uma explicação, como está ali o ex-prefeito também, Rogerinho, sabe disso. Então, na época, eu fiquei muito chateado, não com a pessoa do Alfredão, que eu sabia que tinha gente que não gostava da minha pessoa, mas o Alfredão, pelo contrário, sempre gostou. Mas eu fiquei um pouco chateado, porque ele, como o prefeito, ele podia também ter opinado, mas foi a opinião dele de ter me exonerado. Não o crucifico. Eu acho que é assim mesmo, a gestão, ela às vezes coloca alguém e tira outros, e ele achou que era o momento de me tirar, mas então eu estou aqui justificando o meu voto, não pela trajetória, porque a eleição, ela é uma prova viva disso. Toda vez que a eleição, com o candidato não consegue uma reeleição, é porque o próprio povo já desaprovou a sua conta. Isso aí é coisa que a gente vê na política. Quando um povo não reelege um candidato, sendo vereador, sendo deputado, é porque o povo não aprovou aquele candidato. Com toda a força que o governo trabalhou, que eu também fiz parte do governo, mas eu acho que as opiniões ela têm que ser respeitadas. Então, eu sei que o meu voto, ao contrário, a favor do Tribunal de Contas, eu acho que o Tribunal de Contas hoje é um órgão sério, jamais emitiria um parecer, né, injusto. Então, como eu estou aqui como líder do governo, né, e não só por isso, porque, pelo meu entendimento, já que o voto pertence ao candidato, o meu entendimento é acompanhar o parecer de conta,
E eu desejo ao Alfredo, vai ter a votação aqui, eu não sei do resultado, mas eu desejo a ele toda saúde, paz, que ele siga na vida dele política, né? Eu não sei, ele está falando aqui que vai parar, mas quem sou eu para julgar? Muitos voltam atrás, como acontece em política. E o que eu tenho aqui dizer é com todo carinho, toda minha gratidão que eu tenho pelo prefeito Alfredão, né? Na época fiquei chateado, porque isso acontece também. São falhas, né? Que eu também falho, todos nós falhamos, mas eu estou aqui só para justificar o meu voto. Uma vez que o povo reprovou e o Tribunal de Contas reprovou, o Tribunal de Contas não conhece Itaperuna. Beleza, eu gostei até da defesa do doutor Silvestre, né? Muito bem nas palavras, mas uma vez que o Tribunal de Contas não conhece a nossa cidade, não conhece a nossa demanda, mas o povo conhece. Então, se o povo não aprovou, eu também estou aqui, eu sou povo também, e assim é com todos também, vai ser comigo também, como vereador. Se o povo não aprovar, quem sou eu para estar contra? Uma boa tarde a todos. Com a palavra, a vereadora Viviane. Boa tarde a todos. Primeiramente, aqui eu quero agradecer a presença do ex-prefeito Alfredão, cumprimentar a mesa aqui, o nosso amigo Paulo César, todos os vereadores presentes aqui. Quero agradecer também a presença do meu amigo Cinei Torresmo, ex-vereador, ex-nosso presidente, que muito nos representou os quatro anos aqui. Muito obrigada pela amizade, muito obrigada pelo companheirismo. O João Neto, todos os servidores da Câmara Municipal de Itaperuna, em especial ao meu amigo Marquinho, de Retiro, o Adenilson, obrigado pela sua presença. Já passamos por isso aqui várias vezes, vocês aí com certeza estão sentindo na pele tudo que está acontecendo. Como o nosso advogado aqui falou, que é político, parecer técnico, hoje é uma votação política, todos nós sabemos disso, que o povo realmente julga lá no dia da eleição. Então, se ele aprovou como trabalhamos ou como não trabalhamos, deixa para que o povo julgue. Mas a minha subida hoje na tribuna é chamar a população. Quero agradecer também a presença de cada um presente aqui na nossa Câmara hoje. E chamar a população que possa estar participando das reuniões, das audiências públicas, que tudo isso que está sendo discutido aqui hoje passou aqui. A LDO, não é? Presidente, a secretária, a LOA, tudo isso que está sendo discutido, o que foi explanado pelo advogado, passou por aqui. E eu acompanho. Eu já fui até por um atraso da outra gestão do Jefinho. Eu assumi a presidência numa audiência pública, lembra, Jefinho? Então, eu peço a população para participar da LOA, da LDO, o que está sendo aprovado, o que está sendo feito, o que vai encaminhar para o prefeito. Isso aqui são números. Secretaria de Educação, 28,7%, e o certo era 25%. O mínimo era 25%, ultrapassou para a Secretaria de Educação. Vamos aí, a saúde era 15%, foi 30%. Então, quer dizer, são coisas que a gente pode estar vigiando, a gente pode estar olhando, a gente pode estar discutindo, e impreterivelmente eu quero chamar a participação dos vereadores, que quando tem a LDO aqui, a LOA aqui, tem 2, 3 vereadores. Estou mentindo? Estou mentindo, vereadores? Então, participem, venham para a Câmara, para a gente aqui hoje estar discutindo, e a gente saber o que está indo, o que não está indo, o que está sendo usado, o que não está sendo usado. É esse só o meu objetivo de estar aqui na tribuna hoje. Estarei cobrando a cada um de vocês, vereadores, para estarem presentes. Porque subir aqui e falar... Enfim, só isso. Por hoje é só. Muito obrigado. Minha justificativa de voto, eu voto contra ao parecer da comissão. Muito obrigado e boa tarde. Peraí. Continue em discussão. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Jefinho de Boaventura.
Boa tarde, vereadores. Boa tarde, presidente. Boa tarde aí, nosso ex-prefeito e eterno prefeito Alfredão, João Neto, nosso secretário, subsecretário, nosso ex-prefeito Rogerinho, nosso amigo suplente de vereador Zacarias, Marquinhos, todos aqui presentes, todos que nos assistem pelas redes sociais, blogs presentes, representados. Presidente, nas contas do Alfredo, na legislação, nas contas passadas, né, na legislatura passada, eu fui o relator das contas e, naquela ocasião, fui contrário ao parecer do tribunal e os remanescentes desta casa votaram comigo naquela época, foram, se não me engano, 11 votos contrário ao parecer e favorável ao meu relatório. Então, eu mantenho o meu posicionamento daquele relatório, parecer contra o parecer prévio do Tribunal de Contas. Voto é voto, né? No Legislativo não é diferente, cada um vota conforme a sua consciência, e aqui os vereadores têm cada um o seu posicionamento hoje, cada um vota com a sua consciência, e quem sou eu para estar apontando cada voto e cada consciência. O meu voto continua sendo contrário ao parecer prévio do relator, né? Contudo, o parecer técnico nada tem a ver com o voto desta casa. Esta casa é soberana, esta casa vota conforme o advogado Silvestre explanou, é um voto político, e o parecer apenas é frio, é números, e ora ele emite parecer técnico, embora ele emite o parecer técnico, esta casa, ao longo da história, vem mostrando que o Executivo, desde lá de trás, traz as irregularidades, e esta casa, ora vota pela aprovação, ora vota pela desaprovação das contas, mesmo que ela tenha o parecer do tribunal contrário. Então, já disse tudo aqui na minha justificativa, né, de voto, e o meu voto é contra o parecer do relator dessa comissão, desta casa, que opina pela reprovação das contas aí do Alfredo. Boa tarde, fique com Deus. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, solicito do primeiro secretário. Primeiramente, eu vou explicar aqui. A votação vai ser feita, a pergunta aqui, está sendo votado o relatório da comissão. E, mesmo ter lido o relatório, eu vou ler só o voto do relator aqui, então, você vai estar, a votação, quem acompanhar o relator, está votando pela rejeição das contas. Quem votar ao contrário, estaria aprovando as contas. Porque o voto do relator é assim, ó, diante do parecer prévio contrário do TCRJ, do parecer jurídico da Procuradoria desta Câmara e da gravidade e irregularidade consistente no repasse das contribuições do RPPS, voto pela rejeição das contas do governo do exercício 2023 do ex-prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues. Então, o parecer que vai estar sendo votado aqui é parecer pela rejeição. Se acompanhar o voto do relator, você está rejeitando as contas. Se votar contrário ao relator, você está aprovando a conta, só para não ter dúvida na hora da votação. Olha só, a pergunta aqui do vereador Barata, é bom para ficar discutido. Se a pessoa falar sim, você está acompanhando o relatório, então está rejeitando. Se você falar não, você está sendo contra o relatório e aprovando as contas. Então, deixar muito claro isso para depois não ter dúvida.
Solicito do primeiro secretário que realize a chamada nominal dos vereadores para proferir seus votos. Vereadora Sargento Cristiane, como voto? Vivi, Demi, eu e... Perguntei eu sei, você falou, pode seguir, que ela mudou de lugar. É aqui, filho. É aqui, ó. É acompanhar aqui, amor. Querido. É eu. Eu fiz a relação. Calma. A relação está pronta. Vereadora Vivi Dentista, como voto? Eu voto contra o parecer da comissão. Eu voto não à comissão. Vereador Ademir Peçanha, como voto? Vereadora Sargento Cristiane, como voto? Voto como relator. Vereadora Hélia Cruz, como voto? Eu voto contra o relator. Vereador Jefinho de Enfermeiro, como voto? Voto com o relator. Vereador Magno Barbeiro, como voto? Voto com o relator. Vereador Eduardo Toto, como voto? Aqui, Du? Aqui. Ah, você quer? Tanto faz. Tanto faz. Tá? Tanto faz. É que estou morrendo. Não, mas tá lá sozinho, pela ordem que quiser. Presidente, boa tarde, presidente, boa tarde, amigos vereadores, boa tarde a todos os funcionários dessa casa, blog que nos assiste, 103 FM que nos ouve, vereador, ex-presidente dessa casa, Cinei, Marquinhos de Retiro, Zacarias, e todos que estão aqui hoje, faz presente. É muito bonito ver essa casa cheia, importante. Presidente, eu quero justificar o meu voto, que eu tive mais certeza do meu voto depois de alguns votos que eu vi aqui nessa tarde. Porque aqui tem que ser bem claro, presidente, aqui é um voto político, não é um voto técnico. E voto político, existem os interesses pessoais de cada vereador que está aqui votando, que eu respeito a cada um deles. Mas eu quero usar um de exemplo, se me permite usar a Sargento Cristiane. Ela foi líder 4 anos. 4 anos. 4 anos nessa casa, defendendo de unha e dente o prefeito Alfredão. Chegava a sair no tapa com o Globo aqui. Tem filmagem que mostra isso. É isso que me entristece. É isso que Itaperuna tem que mudar aqui nessa cidade. Os cargos políticos, os interesses pessoais ficam além do que a gratidão, do que o certo. Tinha 3 UBS, a digníssima Sargenta Cristiane. Tinha no Bedim, me dá licença, só tem educação, por favor. Ela tinha 3 OBS. Ela tinha um OBS no Bedim. Ela tinha um OBS no aeroporto. Ela tinha um OBS no Castelo, a qual ela critica tanto o meu amigo companheiro Jefinho. Tinha 3 CRAs. Casa Laranja inteira dela. Eu queria tantas condições de uma pessoa ter coragem de votar contra uma pessoa na frente que ajudou ela a sentar nessa cadeira que está aqui hoje. Está ali o David, carregou ela nas costas com todo respeito a Vossa Excelência aí, secretário. E aqui, nem assim... Só um pouquinho, vereador. O plenário aí deixa o vereador discursar aí. E nem assim, presidente, comoveu o coração dessa nobre vereadora, que eu respeito aqui nessa casa muito. Mas a verdade tem que ser dita. Gratidão é gratidão. Palavra é palavra. O seu voto não pode ser como vento, não, presidente. Antes que ventar, você vai de interesses particulares, não. Tem pessoas que votaram e acreditaram nela. Porque se ela está nessa cadeira aqui hoje, ela tem que agradecer o prefeito Alfredão.
Porque muitas das vezes ela tentou humilhar a minha esposa aqui nessa tribuna, aqui, ela sentada nessa cadeira, minha esposa. Mas eu falei que ia chegar um dia que eu ia dar a resposta a ela, e o dia chegou hoje. Ela tem que saber se colocar no lugar dela, porque hoje ela está no governo, mas amanhã ela pode ser chutada a qualquer momento. Da mesma maneira que ela chutou o Alfredão, ela pode chutar você, Nel. Se cuida nisso. E você, Jair Bittencourt. Isso aqui hoje, presidente, é algo político, com medo das pessoas tomarem o lugar de certas pessoas daqui para frente. Eu vou, com o meu voto, contrário ao parecer. O contrário ao parecer. E quero falar com você, sargenta. Quem decide é o povo, não é os votos do vereador aqui, não. E em breve, um futuro bem próximo, você vai lembrar das palavras que eu falei aqui. Por isso é só. Como voto, vereador Jefinho de Boaventura. Já votou. Não é. Mais uma vez, eu retorno aqui à tribuna, presidente, para declarar meu voto, né, contrário ao parecer da comissão, contrário, portanto, ao relator, e, mais uma vez, dizer que o voto aqui é político. Nosso voto não tem nada a ver com o parecer técnico do tribunal, tanto é que na gestão passada, muitos aqui votaram contrário, né, ao parecer, que também veio desfavorável, e dizer que o meu voto é contrário ao relator, embora o parecer técnico ele mantém as penalidades ao chefe do executivo, são mantidas. Agora, o julgamento cabe a esta Casa de Leis. Então, o nosso julgamento aqui é o que prevalece, a Câmara é soberana. O parecer técnico apenas ele emite aí os números e cabe a nós o julgamento. Então, o meu voto é contrário ao parecer da Comissão de Orçamento desta Casa de Leis. Como voto, vereador Tatu. Voto de acordo com a comissão. Como voto, vereador Wellington Guaritá. De acordo com o relator. Como voto, vereador Carlinhos Peixeira. Voto com o relator. Como voto, vereador Barata. Voto de acordo com o relator. Como voto, presidente Paulo César. Voto de acordo com o relator. As contas foi rejeitada por 9 votos favorável ao relator e 4 contrário ao relator. Então, as contas do prefeito do exercício 2023 foi rejeitada por essa Câmara Municipal. Quero agradecer a todos os presentes, né? Ao senhor prefeito, ex-prefeito Alfredão, senhor advogado, todos os presentes aqui, os nossos amigos aí de Laje do Muriaé que estiveram presentes, a todos aqui no plenário. Não havendo mais nenhum dos seus vereadores querendo fazer uso da palavra, encerra a presente sessão, dando finalizado esse trabalho e marcando nova sessão ordinária para o dia 13 de novembro de 2025, quinta-feira, às 13 horas, seu horário regimental. Boa tarde a todos. tvitaperuna.net, a sua melhor opção na internet.